Tem pesquisas que as pessoas vão para euforia. Tá tudo ótimo, tá tudo beleza. É um governo só de entregas, é um governo supimpa, recuperou tudo. Aí a pesquisa quando tá boa. Quando a pesquisa tá ruim, aí bate uma depressão desgraçada. Então, pesquisa tem isso. Pesquisa dá esses sintomas, né? Da euforia para a depressão, da depressão para a euforia. Eu acho, Cone, pesquisa é momento. Né? Tem gente que não gosta de ouvir esse termo, mas pesquisa é foto de um momento. É foto de um momento. Se pesquisa resolvesse a eleição, não precisava nem de eleição. Nem pesquisa de boca de urna certa de vez em quando. Né? Então, pesquisa é foto. A foto de um momento que é um momento que não está bom para o governo. Isso é real. Né? É um momento em que há um incômodo muito grande com a inflação dos alimentos. Né? Um incômodo muito grande, isso a pesquisa mostra, porque é uma base do presidente Lula que se deslocou, segundo a pesquisa. É a inflação dos alimentos, é problemas de comunicação, no caso da taxação, não é isso? E é perda de esperança, né? Uma frustração do eleitorado. Por isso que a pesquisa Quest já apontava que aumentava a rejeição entre nordestinos, mulheres, pessoas com renda menor. Eu penso, Conde, que isso não deve levar a um pessimismo, a dizer o seguinte, não, tá tudo agora dançou, perdeu já, e o PT e as esquerdas não têm mais influência nenhuma, né? Estão totalmente descoladas da realidade, estão totalmente distantes da... Eu acho essas coisas meio assim fatalistas, né? A revista Veja que era boa nisso. A revista Veja decretou umas 40 vezes a morte do Lula. Não morreu. Né? Não morreu. Né? Então, vamos ver. O governo tem margens de manobra para se recuperar. Né? É isso. O governo tem tempo para reversão. Lula também já teve um Aliás, cenário... muita gente dizendo aqui no bate-papo o seguinte, foi a melhor hora para acontecer isso. Né? Isso, serve de alerta. Serve de alerta, exatamente, Conta. Serve de alerta. Né? Porque tem tempo de reversão. Né? É evidente, o governo precisa, no meu entender, né? Mais ação, precisa de mais ousadia, isso a pesquisa mostra. Ou se ficar na mesmice, se ficar tentando administrar, aí vai piorar. Né? Se ficar na mesmice, vai piorar. É preciso mais ousadia. Então o governo está falando em aumento do número de medicamentos do farmácia popular, isso é importante. O governo está falando em novas linhas de crédito, principalmente para os tais empreendedores, isso é importante. O governo está falando em várias medidas no sentido de controlar a inflação dos alimentos, da comida que chega na mesa do trabalhador. Isso é importante, tudo isso é importante. De uma certa maneira, você está falando aqui que o governo está fazendo a parte dele? É isso que você está falando? Eu acho que o governo não pode ficar parado e não pode ficar na mesmice. Eu acho que tem sinais de que está querendo se mexer. No meu entender, ainda são sinais tímidos. Precisaria de mais ousadia. Nós temos um problema seríssimo na economia, mesmo crescendo. Está se falando aí que no ano passado pode ter batido em 3,8%. É um baita crescimento numa economia mundial em crise. Mas olha o que a Maria da Conceição Tavares dizia: PIB não enche a barriga de ninguém. Não adianta só esse crescimento, isso tem que chegar na mesa do trabalhador. Então, é um governo que precisa de mais ousadia, precisa destravar a economia está muito travada ainda. Seja em função dessa política monetária ortodoxa, neoliberal, né? Essa política monetária de juros estratosféricos, juros que desestimulam o investimento, juros que só enriquecem os rentistas. Né? Então, seja em função disso, seja em função do tal do novo arcabouço fiscal, esse novo arcabouço fiscal, não tem lógica essa meta de inflação de 3%, isso é irreal. Né? Então, ela precisa mudar isso. Em certo sentido, o Haddad colocou o governo numa certa camisa de força, enfiou numa certa armadilha. Tem que acabar. Se mudar a banda da inflação agora, vai ser uma tragédia. Assim, a imprensa vai ficar falando nisso o ano inteiro. Tem que ver a forma de fazer. Agora, é preciso de ousadia. Se continuar do jeito que está, aí vai piorar mais. Aí não reverte. O Altamiro... 2 anos para reverter. Só concluir esse raciocínio. Vai lá. Eu acho que isso tem a ver com economia, tem a ver. Eu não sou daqueles que acham que a economia não pesa mais nada na decisão do povo. Pesa. É só ver a pesquisa. É só ver a questão da inflação dos alimentos. Pesa muito. Agora, tem outras coisas importantíssimas que eu acho que o governo tem que fazer, está sinalizando que vai fazer. Uma delas é o próprio Lula disse, menos palácio e mais rua. Tem que ir mais para a rua e não é só ele, não. Tem que sair de Brasília. Chega daquele clima de ioba-oba, de puxa-saquismo. Tem que ir para o povo. Tem que ir para o povo. Né? Então, eu acho que isso é uma sinalização importante. Você vê que nesses últimos dias o Lula intensificou muito, depois de liberado pelos médicos, né? A atividade, mais rua e reforçar a comunicação. Né? Reforçar a comunicação. É evidente que comunicação é um problema, mas comunicação não resolve todos os problemas. Mas é fundamental reforçar a comunicação em todas as áreas. Então, eu acho isso. Acho também, nesse clima agora de um certo pessimismo, de uma abalo, de uma depressão, essa coisa assim, não, a direita agora está com a faca e o queijo na mesa. Será que está mesmo? Eu vou ler um trecho, meu querido Altamiro, da carta do Cacai, que eu acho que é interessante, depois você vai ver na íntegra, né, claro,
Mas aqui só um trechinho. Ele diz: com a extrema-direita crescendo no mundo e no Brasil, o quadro é preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente, sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco que parecia impossível. Perdemos as eleições de 26. Bolsonaro só perdeu porque era inepto. Tivesse ouvido Ciro Nogueira e vacinado, ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com a quantidade de dinheiro que ele gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem, ele vai conseguir. Motivo de preocupação, eu acho que tem que ter motivo de preocupação mesmo. Eu acho que as pesquisas mudaram de patamar e indicam isso, uma certa frustração da sociedade, né? Inclusive na base que elegeu Lula, né? Então é motivo de preocupação. Acho que isso que o Cacai fala é correto. Eu acho que não é motivo de desespero. Queria citar só para fechar mesmo, saiu uma pesquisa ontem da Quest, outra pesquisa da Quest. Essa pesquisa da Quest acabou tendo pouca divulgação. Ela mostra o seguinte, que entre os mais pobres, 28% dizem ser lulistas. Número que cai para 16% na classe média e 12% na classe alta. O inverso ocorre com o Bolsonaro. Ou seja, os que ganham menos, só 9% se dizem bolsonaristas, aumenta na classe média para 12% e aumenta na classe alta para 14%. A sorte do Brasil é que a maioria, a sorte não, um azar, mas a realidade do Brasil é que a maioria da população brasileira é pobre. 60% da população brasileira ganha até um salário mínimo. Olha só que maluquice, 0,84% da população brasileira, ou seja, menos de 1% da população brasileira, ganha mais de 20 salários mínimos, é rica. Ou seja, se o governo Lula corresponder às expectativas do povão, o cenário não tá para desespero. Mas é preciso mais ousadia nesse sentido.